Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Depois de um longo inverno sem gravar vídeos, só que nós estamos na semana que antecede a estreia do filme dos Vingadores. Qual que é o subtítulo? Guerra Infinita. Guerra Infinita, que é agora dia 26, 25, 26... 26 de abril. 6 de abril. Que é uma data importante até, né? Claro, é uma data importantíssima na história da humanidade. Por né? que é uma data importante? Porque é o meu aniversário. Então tá mais do que justificada. Então, assim, antecedendo ao filme da década, né? Que vai ser o filme dos Vingadores, nós resolvemos falar um pouco sobre a origem do Visão, mas também impulsionados por essa minissérie sobre o Visão, que é do Tom King, né? Que as pessoas estão saindo bastante resenhas dessa aventura. Então a gente vai tentar fazer um resuminho para explicar a trajetória do Visão e como chegou, para você aproveitar melhor essa história, né? Porque ela por si só é bem bacana, mas entendendo o personagem, ela fica muito mais interessante, né? Sem dúvida, boa. Bom, podemos começar? Podemos começar. O Visão, ele é um personagem muito interessante na história dos Vingadores, por quê? Na prática, ele foi o segundo personagem criado especificamente para a série dos Vingadores. Na fase clássica dos personagens, escrita e desenhada pelo Jack Kirby, surgiu o Magnum, né? Nas primeiras histórias. Sim. O Magnum era um vilão que depois se revoltou depois se regenerou, mas o Magnum durou apenas uma edição. De lá pra cá, com o tempo, todos os personagens que faziam parte da equipe dos Vingadores, eles tinham originalmente aparecido em outras revistas. Correto. Como Capitão América, Homem-Formiga, Vespa, Thor, Homem de Ferro, Hulk, o próprio Hércules, né, que foi um dos primeiros Vingadores a surgir fora desse esquema. Era bem o conceito que eles importaram da Liga da Justiça. Os maiores heróis da editora se juntam numa equipe, mas os heróis já eram existentes. Sim, a própria Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que tinham sido da história dos X-Men, e o Gavião Arqueiro, que surgiu nas histórias do Homem de Ferro. Perfeito, era um vilão, todos, né? Exato. E aí, em 68, o que aconteceu? Os Vingadores, eles eram escritos pelo Roy Thomas. O Roy Thomas, junto com o desenhista John Buscema, fazia um excelente trabalho junto nesse título, só que um belo dia, o Roy estava lá na redação da Marvel, todo bonitinho, o Stan Lee chegou diante dele e falou assim: "Ai, meu filho, eu quero que você crie um novo personagem para os Vingadores." "Não, sim, Stan, o que você quer que eu faça?" "Eu quero que você crie um androide para o título." "Mas, Roy, androide? Sei lá." "Não, você vai criar um androide para o título, meu filho, eu não quero mais saber de nada." Simples assim. Aí o Roy Thomas, o Roy é um cara que tem uma história muito interessante, ele é uma das figuras mais importantes da história do quadrinho americano. E ele foi um dos primeiros fãs de histórias em quadrinhos a se tornar profissional da indústria de quadrinhos. E justamente por causa disso, ele sempre teve muita consciência que qualquer personagem que ele criasse para a Marvel nunca seria dele. Então, se vocês... Isso é importante dizer, né? Hoje nós temos os filmes dos heróis da Marvel e sempre tem alguma questão discutível sobre a quem pertence os personagens. O Roy Thomas era escritor, depois acabou virando editor, mas sempre muito consciente de que qualquer coisa que ele criasse para Marvel pertenceria à editora. Exatamente. Então ele sempre teve essa consciência, e aí ele pensou assim: bom, tá certo. O patrão tá mandando, né? O patrão tá mandando, não tem jeito. Só que o Roy Thomas sempre foi também, como já disse, um fã que virou profissional, né? Então ele fez o quê? Ele se lembrou que nos anos 40 a Marvel tinha um herói chamado Visão. O Visão foi criado pelo Jack Kirby, pelo Joe Simon, e basicamente era um herói assim, meio místico, meio misterioso, que atacava criminosos, inclusive de uma certa forma violenta. Mas o visual dele o Visão é baseado no visual desse personagem, sim, né? Lembra bastante. Em parte sim. Em parte sim. Mas poderes um pouco diferentes, né? O Visão basicamente era uma criatura vinda de outra dimensão que trafegava entre essas dimensões. E aí o Roy Thomas se lembrou desse personagem e pensou assim: vou fazer o seguinte, ao invés de criar um personagem 100% novo, vou pegar um personagem velho da Marvel e vou recriá-lo, né? Então ele começou a tomar como referência o visual original desse Visão. E aí o que acontece? O Roy começou a pensar, né? O Visão original era todo verde. Aí ele, como editor, pensou assim:
a Marvel já tem um certo cara verde, né? Exato. Não vai ficar legal criar um outro herói verde. Então ele começou a fazer pequenos ajustes no personagem e decidiu deixar o rosto dele todo vermelho, certo? Mas aí, como o Roy Thomas era um nerd filha da mãe completamente sem vergonha, ele se lembrou também de um antigo personagem dos anos 40 chamado Spy Smasher, o Mega Espião, como ele foi conhecido no Brasil, né? E ele pegou também, adaptou o uniforme do Visão e o deixou parecido com o do Spy Smasher. Se vocês atentarem para o uniforme do Visão, vocês vão perceber que geralmente ele tem um losango vermelho no peito. Esse losango no peito, o Roy Thomas literalmente roubou do Mega Espião. E aquela gola aberta é do Spy Smasher ou do Visão? Do Visão original mesmo, da Marvel. Mas isso é bom explicar, né? Essa é a origem do personagem nos seus bastidores, né? Sim. Foi uma junção aí de conceitos e ideias já presentes na Marvel quando tinha outros nomes. Inclusive o Roy Thomas depois utilizou essa metodologia de criar personagem ou reciclar personagem quando ele foi padecendo na década de 80, né? Bom, depois ele criado, inserido nos Vingadores, essa história a história de origem dele, quando ele surge nos quadrinhos, esses são os bastidores. Nos quadrinhos ele foi criado pelo Kang, né? Pelo Kang não, pelo Tron. Pelo Tron, perdão. Que nem o filme. Exatamente. Aparece ele construindo, ele manda atacar os Vingadores sem saber as origens dele. Desenhado pelo John Buscema, Exato. Né? Essa história de origem ela foi publicada originalmente em Avengers, não me lembro que número, 57, 58. 57. Essa história é acessível, foi publicada recentemente pela Panini na coleção Histórica Marvel número 2, correto? Depois a gente vai marcar aí. Mas é legal que no último painel aparece depois o Visão atacar os Vingadores, ele se rebela contra o Ultron e acaba entrando nos Vingadores. No final da cena ele chora, né? Que é o título da história. Até um androide pode chorar na versão nacional, né? Exato. Essa história aí, ela de certa forma, ela marcou uma época. Como já foi dito, o Visão na prática foi o segundo herói criado especificamente para o título dos Vingadores, e aí o Roy Thomas ele fez um link muito interessante. A gente citou aqui o Magnum, né? Que é um herói que durou praticamente só uma edição no título dos Vingadores, e na história seguinte que o Fábio citou, Even an Android Can Cry, mesmo um androide pode chorar, é explicado que o Tron criou o Visão a partir dos padrões mentais desse herói falecido, Magnum. Quando ele faleceu, gravaram os padrões mentais, estava tudo já engatilhado. Exatamente. Então ele era um personagem novo, criado pelo Tron, já com a memória desse outro Vingador exclusivo, né, que foi criado pelo personagem. Exatamente. E hoje essa história, Even an Android Can Cry, é considerado um dos maiores clássicos da história dos Vingadores. E a gente recomenda que vocês leiam, porque ela tem uma cena antológica, que é justamente a cena que o Visão chora quando ele é admitido dos Vingadores. Ali já na origem dele já dá aquela síndrome de Pinóquio, né? Um ser humano artificial que tem sentimentos. Sim. Isso vai ser explorado futuramente. O segundo passo do personagem, assim, importante para a origem dele, é uma história dos Vingadores, uma sequência em 71, que é a Guerra Kree-Skrull War, né? Exato, a Guerra Kree-Skrull. A Guerra Kree-Skrull foi uma das primeiras tentativas da Marvel de se criar uma história longa, vamos dizer assim. Por quê? As histórias em quadrinhos produzidas pela Marvel e pela DC nos anos 40, 50, 70, né? Eram autocontidas, né? Eram autocontidas, tinham no máximo 2 ou 3 partes. O Roy Thomas ele resolveu inovar um pouco, criar uma história um arco de histórias ligeiramente mais longo, com algo em torno de 6 a 7 partes. E para fazer esse arco ele criou uma guerra intergaláctica entre o Império Kree e o Império Skrull, que são 2 impérios alienígenas que estavam ali na Marvel, né? Com a Terra no meio, certo? E os Vingadores, obviamente, foram obrigados a interferir. Mas essa história é importante para a Visão, porque na sua história inicial, a primeira, os Vingadores estavam com a formação da gangue do Capitão, né? E os membros originais, como o Thor, Homem de Ferro e o Capitão, estavam afastados. E o Visão aparece na sede
totalmente debilitado e ele fica inativo. Os membros originais acabam se reunindo para tentar ressuscitá-lo e eles chamam o Homem-Formiga para entrar no seu corpo. Sim. Que o pessoal fala até que é uma inspiração para aquele filme Viagem Insólita, sim, né? Sim, nessa história o Visão ele tá praticamente em coma, né? O androide pode ficar em coma e o Homem-Formiga, que digamos assim, é um dos caras que mais conhecia a fisiologia androide. O Homem-Formiga original, o Hank Pym. Ele entra no corpo do Visão, né? E essa história também é considerada um clássico dos Vingadores porque... Foi desenhada pelo Neil Adams, né? Foi desenhada pelo Neil Adams, que é um dos maiores desenhistas do quadrinho americano de todos. O maior conhecedor de anatomia, né? Ele é um gênio, né? Ele é um gênio. Falando português. Não, a aventura realmente, ela... Várias vezes, esse tipo de história de um personagem minúsculo entrar no corpo foi copiado várias vezes, né? Exato. E realmente a arte é impressionante. Exatamente. Essa história a gente recomenda, ela foi publicada aqui no Brasil nos maiores clássicos dos Vingadores, edição número... Deixa eu dar uma olhada aqui. Edição número 1, né? Número 1. E foi publicada também na coleção histórica da Marvel. Essa história é importante frisar, que foi, na verdade, aqui que ficou estabelecido o conceito de sintozoide. Exato. Na verdade, ele não era apenas um robô, ele era um ser artificial com órgãos reproduzindo o corpo humano, exatamente, né? Lógico, as suas diferenças e tudo, em vez de ter um coração, era um reator, mas ele emulava as funções humanas. Então, isso ficou estabelecido nessa edição. Sem dúvida. Bom, próximo passo, pulamos para 74, 75, onde nós temos a origem do Visão, a primeira vez que se tentou explicar a real origem do personagem, né? Escrito por Steven Englehart, né? Isso. E desenhado pelo Sal Buscema. O Englehart teve várias fases da vida do Visão, mas foi aí o ponto de partida. Sim, nessa época o Steven Englehart estava fazendo um grande trabalho à frente dos Vingadores, né? Sim. À frente do título. E até aquele momento, o que se sabia sobre a origem da Visão era uma coisa assim muito genérica. Ele foi criado pelo Ultron para enfrentar os Vingadores. Tinha a memória do Simon Williams, tinha a memória do Magnum, tudo muito bonitinho, tudo muito interessante, mas aí o Steven Englehart resolveu acrescentar novos elementos à origem do personagem. E aí foi o pulo do gato. E aí qual foi o novo elemento que ele resolveu criar? Ele estabeleceu que o Visão, na verdade, foi criado a partir do corpo do Tocha Humana original. Exato. Aí vocês que estão nos assistindo, talvez... Como assim, corpo do Tocha Humana? Não é o do Quarteto Fantástico. Cabe uma explicação rápida. Existe a Marvel... Um dos primeiros personagens criados pela Marvel no final dos anos 30 se chamava justamente Tocha Humana. E ele originalmente era um androide que tinha poderes flamejantes. Ele foi um personagem de muito sucesso nesse período de final dos anos 30 e dos anos 40. Exato. Depois ele, nos anos 50, ele praticamente caiu no esquecimento. Mas nos anos 30 e 40, ele era um dos 6 personagens mais importantes. Era o Tocha Humana, o Namor e o Capitão América. Sim, sem dúvida. E quando o Roy Thomas assumiu os escritos da Marvel, ele fez um retcon dizendo que esses heróis formavam uma equipe na Segunda Guerra, os invasores. Exato. Então, como o Capitão tinha ressuscitado, o Namor voltou como o anti-herói nas histórias do Quarteto Fantástico, resolveram de alguma forma ressuscitar o conceito do Tocha Humana original. Exato. De uma maneira meio torta, mas... Exato. O Tocha Humana original ele retornou para falar a verdade uma história do Quarteto Fantástico, cujo título agora, o número agora eu não me lembro, não sei se ela chegou a ser publicada no Brasil, uma história onde um cientista chamado Pensador Louco ressuscitou o Tocha Humana original. Sim. E colocou ele para enfrentar o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. E aí os dois se enfrentaram, só que no final o Tocha Humana original acabou sendo morto pelo Pensador Louco. Exatamente. Né? E o corpo dele ficou lá inerte na base do Pensador Louco. De alguma forma, ficou ali esquecido o personagem. Exato. E segundo o Steven Englehart, o Ultron teve acesso a esse corpo. Teve acesso ao Pensador Louco. Teve acesso ao Phineas Horton, que foi o criador original do o Ultron pediu um androide e falou assim, posso te dar um já usado? Mais ou menos isso. E foi atrás do criador do Tocha Humana para... Era que conhecia lá a fisiologia e modificou, né, o Tocha Humana para ficar com o aspecto do Visão. Sim. Inclusive fez questão de que a face dele fosse vermelha para lembrar do passado flamejante dele, né? Exato. E essa é a origem oficial do personagem dentro das histórias, né? Ele era o Tocha Humana original
com a memória resetada e com novos poderes, com a joia espiritual, poder de densidade. Joia espiritual, depois desculpa. A gente vai falar. Não, desculpa. A joia solar. É que a gente tá com a cabeça nos Vingadores. É a nossa ânsia para assistir o filme Vingadores. Que os conceitos do filme são outra coisa. É uma joia solar que é a bateria do Visão. Exato. E aí, por conta disso, tem aqueles poderes de densidade. Mas estabeleceu-se aí a verdadeira, né, a origem... Até então, oficial. Verdadeira e definitiva origem do Visão. Bom, logo na sequência, 75, em Gensize Avengers, o Visão, que já estava de namorico com a Feiticeira Escarlate, naquela coisa meio Pinóquio, né, como já foi, desde sua origem, ele tinha sentimentos, a personagem era uma mutante, e nessa edição ele se casou, né, também, em The Hat escrevendo, né, Sim. E é um marco o personagem, porque não dá pra falar do Visão sem falar da Feiticeira Escarlate, né, a partir de transicionar um casal com histórias medianas, né, sempre desenvolvendo a relação dos dois, e a origem do Visão ficou um pouquinho engavetada aí, ficou estabelecida a origem dele, ponto final. Sim. Agora estabelece a personalidade dele enquanto marido, né? Sim. Bom, em 1982 nós tivemos a minissérie Visão e Feiticeira Escarlate, que é escrita pelo Bill Mantis e desenhada pelo Rick Leonardi. Certo. Foi publicada aqui no Vingadores Especial, sim, praticamente naquela mesma década aqui no Brasil, que conta basicamente a relação familiar do Visão, né? Visão e da Feiticeira Escarlate. Você não fala do Visão e fala da Feiticeira Escarlate, essa aventura é mais focada até na Feiticeira Escarlate, onde ela finalmente descobre que o Magneto é o seu pai, né? Pai dela e do Mercúrio. E o Visão, junto com a Feiticeira, vai para a Lua, após uma sequência de aventuras onde o Simon Williams ajuda a recompor... Conhecido como Magneto. O Visão ressuscitou, né? O Visão teve um problema, acho que não sei se foi transfusão de sangue por sangue sintético, delírio de história, mas estabelece uma relação de proximidade entre o Simon Williams e o Visão, como se fossem irmãos, né? Sim, ele tinha dado os padrões mentais, mas agora ele tem uma relação de amizade. A família Vingadores se expande aí, igualmente a família do Quarteto Fantástico, né? E a partir do momento que eles vão para a Lua, o Magneto se revela, a família cresce, né? O Magneto aceita o Mercúrio, aceita a Luna como sua neta, e as relações começam a ficar mais estabelecidas, e a gente entende um pouquinho melhor os poderes do Visão, e essa relação familiar se expande e fica um pouquinho mais atraente, né? Essa costurada nas origens, né? Porque fazia todo sentido realmente o Magneto ser o pai dos mutantes, né? Isso daí, tá certo que esse vídeo aqui é focado no Visão, mas é interessante dar uma parte em relação a isso. Essa coisa do Magneto ser o pai da Feiticeira Escarlate do Mercúrio, foi uma daquelas coincidências cósmicas que acontecem de tempos em tempos nos quadrinhos americanos, né? A coisa começou como, né? Num quadrinho, numa cena isolada do gibi dos X-Men, aparece o Magneto, né? Recordando a esposa dele, né? Aparece um quadro com a esposa dele, né? A esposa dele tinha uma aparência, a esposa falecida do Magneto, tinha uma aparência que lembrava muito a Feiticeira Escarlate, cabelo castanho, longo. E o Magneto, por sua vez, tinha aquele cabelo grisalho. Exato. E o Mercúrio tinha o cabelo branco, mesmo sendo jovem. Exato. E aí, nisso daí também, naquela época, os Vingadores tiveram algumas histórias que tentaram explicar a origem do Visão e da Feiticeira Escarlate do Mercúrio, lá na Trância, no leste europeu. E aí tantas coisas se coincidiram que acabou sendo natural colocar o Magneto como pai da Feiticeira Escarlate do Mercúrio. Infelizmente a Marvel desfez isso. Pra mim, meu profundo ódio. Verdade. Eu tô raivoso, furioso, tô pé da vida com isso. Mas, enfim. Era um universo à parte dentro do próprio universo Marvel dos Vingadores. Exato. Hoje o Visão e a Feiticeira Escarlate, dentro da cronologia dela, são filhos de ciganos mesmo, né? Uma lástima isso. Eu também acho.